Sempre que você entrar no canal para assistir um vídeo, curta, comente e compartilhe. E aí a gente começa a pensar no número de diagonais, desse polígono. Então, quando eu tenho um polígono, a gente normalmente acaba sem querer pegando pentágono, mas enfim, qualquer polígono. O que é diagonal? Diagonal é segmento que liga dois vértices não adjacentes. Uma diagonal é o segmento que liga dois vértices não adjacentes. Não adjacentes. Ou seja, não vizinhos, né? Lado a lado. Então, se eu parto desse ponto A, isso aqui não é diagonal, isso aqui não é diagonal, é lado. Para ser diagonal, eu tenho que ligar os lados, os vértices não adjacentes. Então, esse e esse. Se eu parto do B, o BA é lado, o BC é lado. Aí, diagonal vai ser esse e esse. Eu parto do C, CB e CD não são diagonais. Então, é CA e CE. Se eu parto do D, é DB e DA. Se eu parto do E, é DE, é EC e EB. Então, o diagonal do pentágono, se o N é 5, a gente já chegou. Diagonal quantas diagonais tem o pentágono? Uma estrela. Uma, duas, três, quatro, cinco. O número de diagonais também é 5. Tá? No caso do pentágono. E aí a gente tem essa expressão aqui. O quadrado tem duas diagonais, o pentágono tem 5, o hexágono tem 9 e o heptágono tem 14. Qual a relação que a gente tira? A gente tira essa relação aqui, ó. O número de diagonais é n vezes n menos 3 sobre 2. Tá? Por quê? Ó, de cada vértice, vou pegar isso aqui, ó. De cada vértice, isso aqui é o hexágono, isso aqui é o n igual a 6. De cada vértice, eu consigo cada vértice, para traçar uma diagonal, eu consigo determinar quantas diagonais. Eu tiro ele mesmo, porque o ponto A até o ponto A não é diagonal, do ponto A até o ponto B também não é diagonal, e do ponto A até o último ponto, no caso aqui A, B, C, D, E, F, também não é diagonal. Então, de cada ponto, vão partir n menos 3 diagonais. Por quê? Porque eu tiro o próprio ponto, tiro o B, o do lado, e tiro o anterior. Então, eu estou tirando 3 pontos. Aí eu faço as outras, ligação com os outros, vai dar diagonal. Ó, se eu parto desse, ó, o que não é diagonal? Ele dele mesmo, ele do próximo e ele do anterior. Então, você tira 3 pontos. Se eu tenho 7, 7 menos 3, eu sei que de cada vértice vai partir 7 menos 3, 4 diagonais. Ó, 1, 2, 3, 4. Isso acontece para todos os vértices. Só que a hora que eu faço isso para todos os vértices, basta multiplicar, então, 7 menos 3 por n. Só que aí eu estou contando, a hora que eu parto desse vértice A, eu estou contando a C. Quando eu multiplico por n, eu estou contando o CA de novo. Quando eu saio do A e parto aqui, eu estou calculando a diagonal AD. Só que a hora que eu for contar o D, eu vou contar a diagonal DA como se fosse diferente. Então, toda diagonal eu estou contando duas vezes. Estou indo para D e estou voltando para A. Depois eu vou para E e volto para A. Então, eu conto duas vezes. Portanto, eu tenho que dividir por 2. Então, isso é a formulinha. N, que é a quantidade de vértices, vezes N menos 3, que é quantas diagonais eu consigo a partir de cada vértice. Só que se eu contar a partir de cada vértice, eu estou contando cada diagonal duas vezes. Então, você divide por 2 para dar o total de diagonal correto. Beleza? Então, quantas diagonais tem o decágono? Decágono, ó, 10. Quantas diagonais tem?
10 vezes 10 menos 3 sobre 2. 10 menos 3 dá 7. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 7, 35 diagonais. Ó, se eu pensar da forma como a gente chegou nessa formulinha. Se eu tenho n igual a 10, cada vértice sai n menos 3, que são 7 diagonais. 7 diagonais vezes 10 vai dar 70 diagonais. Só que aí eu estou contando, de A até C é uma diagonal. Depois, quando eu multiplico o 7 por 10, eu estou contando C até A é outra diagonal, mas não é a mesma. Então, você tem que dividir por 2. Portanto, 35.